Agora, de modo oficial, nós temos a vitória de Arthur Lira, que vai ser o novo presidente da Câmara dos Deputados, vencendo no primeiro turno Baleia Rossi, o candidato de Rodrigo Maia. E o resultado não foi tão surpreendente assim, porque nós já esperávamos que o Arthur Lira fosse vencer, principalmente nos últimos dias. Só que essa possibilidade de vitória do Arthur Lira já estava sendo ventilada aqui no canal já há algumas semanas, quando começou aquele papo de traições. Aí a gente veio aqui e falou assim, o Kassab tá com o Arthur Lira e o Kassab não dá ponto sem nó. Por isso, se vocês querem saber se vai ter impeachment ou não, tem que observar o movimento de Gilberto Kassab. E até o momento o Kassab não falou nada sobre impeachment, está extremamente calado. E é claro, com a vitória do Lira, muitas pessoas ficaram desesperadas. E agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Tenha calma, eu vou falar para vocês o que vai acontecer ou o que pode acontecer a partir de agora. Mas antes, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, 500 likes em menos de uma hora é a meta que nós temos para esse vídeo. E eu até fiz aqui algumas anotações para não perder a minha linha de raciocínio. O que eu queria dizer para vocês é que não há diferenças práticas entre Rodrigo Maia, Baleia Rossi com Arthur Lira. Na verdade, não há diferença alguma. Ambos são, caso do Rossi e também do Lira, ambos são neoliberais, defendem o neoliberalismo, defendem o capitalismo financeiro, são contra funcionários públicos, são contra os trabalhadores. Nós temos que lembrar que a reforma tributária que quase foi votada no ano passado foi uma proposta do próprio Baleia Rossi. Então não tem, em termos ideológicos, de pensamento, muitas diferenças entre os dois do ponto de vista econômico, tá? Mas vamos lá, a primeira coisa. Primeiro desdobramento. O Bolsonaro agora ele está refém do Centrão. Porque o Bolsonaro, para conseguir vencer a presidência da Câmara, ele teve que mudar completamente a sua postura de governo. Ele não é mais um governo de direita. Bolsonaro é um governo de centro, um governo do Centrão. Que nós já falamos também há muito tempo aqui no canal. Não faz um governo de direita, faz um governo de centro. Tanto que se ele fizesse um governo de direita de fato, ele já teria aprovado as reformas neoliberais que o Paulo Guedes quer. Mas ele tenta dar uma segurada nisso porque ele sabe que ele precisa do componente social para ser reeleito em 2022. Só que agora o Bolsonaro ele é um refém do Centrão. Porque o que aconteceu? Para vencer, ele teve que lotear ainda mais os ministérios. Está sendo discutida até a recriação de 3 ministérios. Então é uma situação desconfortável para o Bolsonaro, porque o Centrão é um saco sem fundo e já perceberam que o Bolsonaro ele está sangrando. Então vão reivindicar cada vez mais. E o problema é que o Arthur Lira ele tem um certo ar de Eduardo Cunha. Ele é vingativo. Porque logo depois que ele venceu, a primeira ação dele como presidente da Câmara foi revogar a unificação do bloco, o registro do bloco do Baleia Rossi. Então isso é um problema, claro, porque mostra que ele é extremamente vingativo com aqueles que ele derrotou. Ou seja, e se o Bolsonaro não aceitar as reivindicações do Centrão, o que poderá acontecer com o Bolsonaro? O Bolsonaro está na mão do Arthur Lira, nas mãos do Arthur Lira. E nós sabemos que não tem como comprar o Centrão. Não tem, porque é um gasto que não termina nunca. Agora, reformas. Com relação às reformas neoliberais, tudo isso vai depender, como eu falei, do Bolsonaro. Porque tanto o Baleia Rossi quanto o Arthur Lira são predispostos a aprovar as reformas neoliberais. Tanto que, como eu falei, a reforma tributária, que quase foi votada, foi elaborada pelo próprio Baleia Rossi. Então, em termos de reformas neoliberais, vai depender da forma como o Bolsonaro vai lidar com a Câmara. Claro que com o Arthur Lira lá, isso facilita um pouco, porque a relação do Bolsonaro com o Lira não era tão desgastada como estava a relação dele com o Baleia Rossi. Mas em termos de predisposição, Rodrigo Maia, em termos de predisposição, Rossi, Maia e Lira são o mesmo. E o impeachment agora não vai sair impeachment porque o candidato, o presidente da Câmara é a favor do Bolsonaro. Olha, não iria sair impeachment nem com o Baleia Rossi, porque o Rossi ele não é esse político de confronto. E para sair o impeachment é necessário que haja pressão popular, um problema econômico, o que nós temos, e também o apoio do mercado. Se tiver apoio do mercado ao impeachment, queda na economia e pessoas se revoltando, como nós já estamos tendo, pode ser Lira, pode ser Maia, pode ser Dirceu, pode ser Rossi, pode ser Kataguiri, pode ser quem for.
vai ter que colocar o impeachment na jogada. Então também não muda muita coisa com relação ao Arthur Lira ou ao Baleia Rossi. E para 2022, esse é um ponto. Para 2022, Bolsonaro ele conseguiu, talvez seja um grande trunfo de Bolsonaro, seja o cenário para 22. Porque ao trazer o Democratas para a base dele com o Arthur Lira, o Bolsonaro conseguiu dar uma desarticulada na frente ampla para 2022. Porque o Democratas pulou fora, abandonou o barco do PSDB, essa possível aliança PSDB e Democratas, como já estava sendo ventilada pelo Rodrigo Maia, até mesmo o apoio do MDB ao candidato, ao Bruno Covas, na Prefeitura de São Paulo, tudo isso sendo costurado para 2022, agora ficou estremecido. O próprio Luciano Huck vai ficar no Democratas? Vai de fato se concretizar no Democratas? Vai para outro partido? Então dá uma bagunçada e toda vez que tem uma bagunça, Bolsonaro prospera. Então para 2022 talvez tenha sido o grande trunfo do Bolsonaro, porque nós precisamos ver para onde vai agora o Rodrigo Maia. Vai ficar no DEM? Qual que vai ser o posicionamento do DEM com relação a 22? Como que fica o João Dória? Então essa é, na minha visão, a grande vitória de Bolsonaro, o caminho para 2022. Mas se a gente for analisar friamente, não sei se foi uma vitória tão grande assim do Bolsonaro não, viu? Porque para piorar toda a situação, ele está refém do Centrão. Mas conseguiu ter uma pequena vitória para 2022, desarticulando essa frente ampla. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Deixa aqui nos comentários as suas impressões. Não foi uma grande derrota assim para a população brasileira. Agora, para a esquerda, isso aí, um outro vídeo. Então se inscreva no canal, ative as notificações, clique no botão de gostei e me siga também no Twitter, @profileo_oficial.